Olá, eu sou o Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Nessa temporada, nós estamos falando de política científica. Qual o caminho que a ciência enfrenta nos poderes públicos para seguir funcionando no país? No primeiro episódio, nós falamos de orçamento. E hoje vamos tratar do principal meio de recursos para a ciência no país a nível federal, o FNDCT. Essa história tem 53 anos e começa em plena ditadura militar. No começo da ditadura, os militares tinham a visão de que o desenvolvimento científico e tecnológico era fundamental para a superação do atraso econômico e social do Brasil. E para estimular esse desenvolvimento, era necessário um meio de administrar e distribuir os recursos públicos. Assim nasceu o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais conhecido como FNDCT. O FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi criado em 1969 e é considerado uma espécie de Fundeb da ciência brasileira, ou seja, um fundo muito similar ao que financia toda a educação básica brasileira. Por isso que ele é de suma importância para o financiamento, a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do país. Então o FNDCT, ele é a base do financiamento de vários programas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da própria FINEP, no campo da ciência básica, ciência aplicada, empreendedorismo tecnológico e também desenvolvimento científico e tecnológico. Quem explica é o Fábio Guedes Gomes, professor da Universidade Federal de Alagoas e secretário executivo da ICTP.br, a Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro. O fato é que, na sua criação, o FNDCT era visto como um órgão fundamental para a expansão científica, e a sua estrutura administrativa foi consolidada rapidamente. A gestão dos recursos do fundo é feita através de uma estrutura de governança e planejamento e que essa estrutura ela é organizada pela Secretaria Executiva do FNDCT, criada em 1971, logo após a criação do FNDCT, e também especialmente por um conselho diretor, onde nele tem representações do próprio governo federal, como também representação de entidades e associações que fazem parte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, inclusive as próprias agências de fomento federais, como, por exemplo, o próprio CNPq e a FINEP. Então, é uma estrutura robusta de governança e de grande responsabilidade por gerir esses recursos fundamentais para o fomento à ciência brasileira e o desenvolvimento tecnológico. Aqui cabe uma contextualização. Por mais que a ditadura militar tenha sido um momento de valorização da ciência como fator essencial para o desenvolvimento do país, assim como sua atuação em diferentes frentes, a gente está falando de uma ciência autoritária. Os projetos apoiados eram decididos sem participação da população e sem qualquer transparência. E as universidades também não tinham autonomia para decidir os seus estudos. É importante lembrar que ciência se faz com liberdade. Aliás, o próprio FNDCT é uma história sobre liberdade. Mas calma, eu ainda chego lá. A gente sabe que existe um fundo e que existe toda uma estrutura de gestão dele. Mas de onde vêm os seus recursos? A fonte de recursos do FNDCT são as mais diversas, como, por exemplo, uma parcela sobre os valores dos royalties da produção de petróleo e gás, um percentual da receita operacional líquida de empresas de energia elétrica. Também nós temos aí uma parcela dos recursos de contratos de cessão de direitos de uso da infraestrutura rodoviária para fim de exploração dos sistemas de comunicação e telecomunicações. Então, o FNDCT é a principal fonte, se soma também aos recursos da União, que financiam o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma das grandes críticas sobre as políticas científicas no país é que não existe uma continuidade delas.
A cada nova gestão, tudo pode mudar completamente. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios. Mas o que é importante saber é que a história da ciência no Brasil é uma grande montanha-russa, com altas e quedas bruscas. E hoje a gente vive uma queda, principalmente com o FNDCT. Se o Brasil viveu um ápice da ciência, principalmente na virada do milênio, com destaque às políticas científicas desenhadas por Fernando Henrique Cardoso e aprimoradas no governo Lula, após a saída de Dilma Rousseff em 2016, tudo parou, literalmente. E isso tem um motivo: a aprovação da Emenda Constitucional número 95, mais conhecida como Teto dos Gastos. Na teoria, o teto dos gastos foi criado para limitar o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos e afeta os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que na prática, ele tem sido usado como justificativa para bloquear recursos públicos, e o FNDCT tem sido um dos principais alvos. Para se ter uma ideia, em 2020 o FNDCT tinha um orçamento de mais de 6 bilhões. Mas cerca de 5 bi não puderam ser utilizados porque o próprio governo federal bloqueou os recursos. Essa situação de bloqueios era tão recorrente que foi necessária a aprovação de uma lei, a Lei Complementar número 135, que proibiu essa prática. Mas ela não foi o suficiente. Então, desde que o FNDCT foi constituído, e aí por uma questão, inclusive, de segurança jurídica e de execução das políticas públicas, o FNDCT tem um conjunto de atribuições e competências para apoiar e fomentar as ações de ciência, tecnologia e inovação. Da mesma forma, que a gente pode dizer que todas as tentativas, digamos assim, de contingenciamento e de redução na forma como a lei prevê que o FNDCT seja utilizado, todas essas tentativas, elas atualmente e mais recentemente acabam fragilizando as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Então, o ideal seria que o Sistema Nacional, a partir das 3 instâncias federativas que compartilham as competências de apoiar a ciência, tecnologia e inovação, tivesse um mínimo de segurança na chegada desses recursos anualmente. Francilene Garcia é diretora da SBPC e atua com a avaliação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Ela critica a ausência de continuidade dos investimentos em CTI a nível nacional, principalmente destacando a medida provisória número 1136, que foi sancionada em setembro pelo governo federal e que gera um bloqueio nos recursos do FNDCT de até 14 bilhões. Cortes e bloqueios ao FNDCT, como propõe a atual medida provisória que está aí no Congresso, que se não for votada até final desse mês ela cai, mas ela já terá feito, digamos assim, um destroço, que é cortar 2,5 bi do FNDCT, que estava previsto em várias ações no ano de 2022, além de trazer aí reduções gradativas até 2026. Legalmente, uma medida provisória tem validade de 90 dias. Se ela não for votada e aprovada pelo Congresso Nacional e pelo Senado nesse tempo, ela cai. Só que a gente está falando de bloqueios orçamentários que estão ocorrendo agora e que estão comprometendo o funcionamento das instituições federais hoje. Como disse a Francilene, o estrago já aconteceu. Então, assim, qualquer nível de desarticulação nos orçamentos em torno do fomento à ciência, tecnologia e inovação no país, qualquer desarticulação, qualquer quebra, vai causar certamente uma quebra na continuidade dos investimentos que são necessários para que o Brasil permaneça soberanamente bem posicionado em algumas áreas. A gente viu no caso recente da pandemia o quanto foi importante investimentos já realizados no país em algumas áreas para que o Brasil tivesse condições, num espaço de tempo relativamente curto, se posicionar bem em relação a pelo menos as plantas fabris de vacina que conseguimos colocar em funcionamento, em operação,
num rápido espaço de tempo. Da mesma forma que alguns grupos se posicionaram na busca de vacinas totalmente desenvolvidas em nosso país. Mas é como eu disse, as quebras de investimento, elas tiram a nossa capacidade de nos mantermos com a melhor ciência a nível de mundo, para que a gente consiga seguir. E é bom que se diga que a pandemia nos deu uma outra certeza, né? A ciência cada vez mais ela é desenvolvida em rede, ela é interdisciplinar e ela requer ambientes estruturados para manter não só os talentos, os cientistas, os pesquisadores, né, com a melhor condição de trabalho. Isso requer infraestrutura atualizada, que tenha condições, inclusive, de adquirir insumos e de manter os nossos programas de pós-graduação no maior nível possível de produção. E esses investimentos não conseguem ser mantidos com os atuais cortes, né, junto ao nosso principal fundo, que é o FNDCT, que, por tabela, derruba os demais investimentos disponíveis nas demais instâncias federativas. Para a professora, é importante que a gente compreenda o que está acontecendo para lutarmos a favor do FNDCT. E um corte federal impacta também estados e municípios, já que a ciência é construída coletivamente. De uma maneira geral, se um desses entes regride, né, como a gente tem visto acontecer no âmbito da esfera federal, a partir dessas situações de bloqueio e contingenciamento do FNDCT, acaba que isso também impacta nos estados e nos municípios, né? Porque, em geral, as políticas públicas de fomento, elas são casadas, né? Elas compartilham um mecanismo, uma engrenagem de cofinanciamento, envolvendo aí as diferentes instâncias federativas dentro das competências que lhe cabe, que é uma diretriz institucional, constitucional, né? Então, é importante que a gente entenda esse cenário. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!